Obrigado por eu ter participado na mesa dos meus liderados. Para muitos não seria assim, porque comer com pastor não é pecado. É por intermédio da verdade que sou libertado. Muitos se levantaram com esta palavra no momento da comida, a juventude atrapalhada. No passado fui murmurado, até dedo fui apontado. Antes do presente, primeiro é passado. Por mais que nós tivermos fome, o melhor é ficarmos de lado. Jesus Cristo comeu com seus discípulos. Ninguém se levantou e dizer que isto é pecado. Na Bíblia, não há capítulo e versículo em que a Maria Madalena diz: Lucas, comer com mestre é errado. Crente com este tipo de comportamento é pecado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Diga não ao pecado. Não sou cumprimentado a paz do Senhor, mas sim um bom dia. Tornei-me inimigo de falsos crentes por intermédio da poesia. Não tenho pacto com a feitiçaria, mas sim com o Messias. Apenas sou mais um, guerreiro como Davi. Também escreveu a poesia. Agora é a paz do Senhor e não um bom dia, porque foi Deus quem criou a poesia. Nas minhas orações, várias coisas que eu pedia, mas foi dado algo que eu não sabia. Quando me despertei, Deus me concedeu a poesia. Não importa se na liderança tens primo, tio, irmão, padrinho na cozinha. Esta palavra na igreja não és crente, não carro de mão, não guarda rancor no coração. A igreja é um lugar de paz e alegria, não de confusão. Levanta-te, perdoa o teu irmão, devemos viver em união. Por mais que te doe, Deus é meu Pai, não posso viver na fornicação. A igreja cresce por causa dos intermédios de intercessão. Muitos crentes caem e se levantam por intermédio das nossas orações. Sei que Jesus Cristo é meu irmão. Segue firme, abundante e constante na obra do Senhor, pois que teu trabalho não é em vão. És cristão, diga não ao pecado. Muito obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham neste exato momento. Este é o Boca Doce, o programa, mas com um espaço de especial entrevista. Hoje vamos falar com um poeta, declamador, como muitos já conseguiram perceber. Além de poeta e declamador, também palestrante motivacional, é escritor, é pregador e também é crítico literário. Na verdade, estamos a falar de poeta bucólico, pluralista, que reside atualmente no município de Viana. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Boca Doce, numa especial entrevista. Boa tarde, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite que me foi formulado e pela confiança. E estou feliz por estar aqui pela primeira vez. Já sinto a presença aqui neste lugar a fluir. Muito obrigado por isso. Fazes uma introdução e ao mesmo tempo uma introspecção sobre a sua poesia. Parece que tens uma poesia mais gospel do que aquela que nós temos ouvido habitualmente. Certo. A minha linhagem é simplesmente mesmo esta. Eu faço poesia gospel por ser evangélico e não só também a poesia gospel me identifica. Desde que eu aceitei a Cristo, então deixei de fazer poesias seculares ou coisas ligadas ao mundo e passei a fazer simplesmente poesia gospel, que é poesia evangélica. E por que o nome poeta bucólico? Certo. Este nome surgiu praticamente quando, na medida em que, antes, porém, eu não tinha este nome artístico. Eu comecei a trabalhar com o nome artístico de poeta lírico, era o meu nome artístico, isso é em 2013. Depois, mais tarde, como poeta lírico eram muitos, então optei por colocar poeta remanescente. Infelizmente também aconteceu um incidente que quando fui participar de uma atividade de uma igreja, então éramos 2 poetas remanescentes. Quando chamaram-nos, então houve um choque de nome dentro da igreja, então cheguei em casa, comecei a refletir, onde coloquei então o próprio nome como bucólico. Surgiu essa palavra, bucólico é uma palavra de origem grega que quer dizer campestre. Campestre significa ingênuo, puro e simples. Então, como me identifico neste mesmo significado, passei a acarretar o nome de bucólico e até hoje sou conhecido como bucólico. A pesquisa diz também que o feminino de bucólico, que é bucólica, significa aquela pessoa que faz uma poesia pastoral. Pastoral, de facto, e não só pastoral, mas bucólicas praticamente são poesias ligadas à natureza. Então, por isso que eu me identifico nisto. E quem o incentivou para fazer poesia? Bom, o incentivo na poesia veio mesmo a partir de mim. Quando comecei a meditar os livros de Salmos e comecei a meditar os livros de Cantares de Salomão, na qual tem aí algumas descrições das poesias de Salomão a descrever o corpo das suas concubinas,
Então, logo senti aquele desejo de poder entrar na poesia. E não só antes de ser poeta, fui rapper e fazia freestyle nas ruas. E eu já me identificava como poeta, mas só que ainda não havia descobrido a minha verdadeira essência na poesia. Fazia rap em que modalidade? Underground? Bom, fazia rapper underground, porque eu seguia muito o rapper Brigadeiro dos Pacotes na época. Então, era muito ligado também ao ativismo. Então, foi por esse motivo que eu entrava no rapper, mas depois fui me desligando, entrei um pouquinho no Kuduro, tenho já até música gravada de Kuduro. Infelizmente, Deus me tirou, felizmente, Deus me tirou de onde eu estava e estou onde eu estou agora. Já fazia parte de algum grupo de poesia no seu município? Certo, faço parte de um grupo de poesia na qual eu sou o mesmo líder desse mesmo projeto. Praticamente éramos um projeto, mas como o projeto tem um espaço limitado de tempo, então deixamos de ser projeto, passamos a ser organização. Então somos a organização Poetas Unidos em Cristo, que acarreta a sigla de PUC. E continua até hoje, já estamos a programar, a realizar uma atividade em frente à administração de Viana Poesia ao Ar Livre. Já participou de algum concurso de poesia? Certo. A nível de Angola, da província, até mesmo do próprio município de Viana? Já sim, já participei. E qual foi o seu resultado quanto à sua participação? O resultado foi bom, porque depois de eu ter participado, recebi alguns prêmios. E os prêmios foram dados um retrato da minha imagem, e está mesmo em casa. Me foi também oferecido a produção das minhas poesias gratuitamente num estúdio aqui mesmo no Golfo 2, só me falha o nome do produtor. E me foi dado também 30 mil kwanzas do prêmio. E me sinto feliz por isso. Na Rádio Eclésia, fui vencedor no concurso da Rádio Eclésia. Quantos poemas já tem escrito? Bom, escrito tenho... Passa mais de 278 poemas, porque fora do meu livro que estou a escrever, já tenho mais de 200 e tal poemas, mas alguns estão fixados e outros já esqueci por causa do tempo e estou agora a renovar os novos poemas. Dentre esses tantos poemas que tens, qual deles que mais lhe encanta? Bom, o poema que mais me encanta nestes todos que eu já escrevi é um poema com o título Respeitem a Casa do Senhor. Respeitem a Casa do Senhor. E por que mais lhe encanta? Bom, é um poema que quando eu escrevi é que me deu mais aparição. Por além de tantos poemas que eu já tenho, então, por intermédio deste poema eu pude ganhar mais credibilidade, pude ganhar mais respeito às pessoas, porque é um poema que retrata de quase tudo que se vive dentro da igreja. Então, por isso é que veio Respeitem a Casa do Senhor. A segunda parte é o Confusão na Igreja, não. É isso. Confusão? Na igreja, não. Na igreja, não. É isso. Agora, quando eu fazia a apresentação da abertura deste mesmo programa, certo, também citei que é crítico literário. De facto. Quanto crítico literário, o que é que tem feito para desenvolver esta área da literatura? Bom, quanto ao crítico literário, eu digo neste aspecto é muito lastimável no mercado em que nós nos encontramos, principalmente porque muitos escritores ou muitos têm surgido escrevendo livros com muitos erros ortográficos, não só erros ortográficos, mas eles têm escrevido livro que não tem um contexto finalizado. Ele começa bem na história, a narrar a história e acaba distorcendo da história. Então, o nosso principal objetivo é criticar o autor de forma com que possa moldar ou mudar a forma de escrita. Mas essa crítica que se refere é em que âmbito, em que sentido? Porque há autores brasileiros que dizem que o que mais vale é escrever. Escreve da maneira que você interpreta a tua história, o teu conto, porque depois tem a editora que vai fazer reparo. Não acha que este é o problema da editora e não do escritor? É aí onde vem um erro. Porque um escritor deve esforçar-se em aprender também as modalidades linguísticas. Porque o escritor não pode simplesmente só escrever e dar com que a responsabilidade é incumbida à editora.
Porque quando a responsabilidade é incumbida a editora também preguiçosa, que não apresenta um excelente trabalho. E no momento da publicação você acaba se arrependendo por causa da publicação do livro, vai sofrer críticas no mercado. Por isso é que é muito importante com que um poeta ou um escritor tenha já a própria análise literária do livro. E isso é muito mesmo importante. Por isso é que aí vem a crítica literária. Achas que esses escritores, sobretudo a camada juvenil, que já têm publicado várias obras literárias, qual é o seu comentário em relação a isto? São bons, precisam de mais apoio no que concerne à crítica literária, ou está tudo bem? Na verdade, bons até posso dizer que são bons, mas precisamos todos melhorar na escrita dos nossos contos, nossos livros, principalmente crônicas e tudo mais. Precisamos melhorar bastante mesmo, porque não é só escrever. Você, ao escrever, tem que pensar no público-alvo. Então, quando um escritor escreve não pensando no público-alvo, mas pensando em si próprio, vai acabar monotonizando a mente daquele que vai ler o livro. Então, por isso é que temos que ter mesmo muito cuidado a escrevermos um livro e lançarmos no mercado. Por isso é que uma das minhas frases, eu tenho escrito que existem muitos patetas do que poetas, por causa desse mesmo comportamento no mercado que muitos poetas têm apresentado e muitos escritores têm apresentado. Existem muitos patetas do que poetas. Do que poetas, certo. Patetas no sentido de burros, conhecedores da matéria. Patetas, não só, patetas no sentido deles entrarem no ramo da poesia, se apegarem num artista e não respeitando o mesmo artista na qual inspirou a entrar no ramo da poesia, porque tem muita gente gananciosa. Isso não é falta de humildade? É falta de humildade, de facto. E há uma relação com patetice, nesse caso? Há uma relação, de facto. Qual é a relação que tem? Porque ele acaba entrando no ramo da cultura, não respeitando as modalidades da cultura, e muitas das vezes ele vive imitando e não faz de forma eficaz a sua própria arte. Quer dizer que ele não vai levar a arte de forma íntima, ele vai levar a arte imitando simplesmente os artistas. A falta de respeito considera-se também falta de humildade. Falta de humildade, certo? Falta de humildade. Já tem um livro publicado? Não, no momento ainda não tenho um livro publicado, infelizmente, porque o meu primeiro livro que estava para ser publicado, fui enganado na editora das Acácias, na Vila de Viana. Enganado por quê? Enganado porque era numa fase em que eu estava muito inocente, fui muito inocente mesmo. Então alguém abriu-me um jogo com que na editora das Acácias fazem bom trabalho de edições de livro. Então logo peguei o livro e levei para lá, e quando levei para lá, havia um senhor que queria intitular-se como autor do livro. Então ele gostou da história que lá estava, e pegou o livro, queria se intitular, e tem alguém que me deu um sinal. Como o tempo era demais, só estavam a me dizer amanhã, então percebi que estavam a extorquir o livro. Eis a razão que eu de imediato intervi e pude receber o meu livro, e deram-me o conselho com que poderia fazer a edição no Brasil, porque no Brasil tem mais aparição e tem praticamente mais dinâmica na leitura. Então essa é a razão que o livro continua sempre em casa, e estou a procurar uma disponibilidade e o tempo necessário para poder fazer a edição. De maneira assim muito lacônica, se não resumida, podia nos falar um pouco deste livro? Sim, o livro retrata praticamente, o título do livro é Mágoas. Mágoas. Certo, Mágoas. Tens uma temática muito profunda, porque será que tem muito a ver com o seu passado, o seu presente, a sua vida? Nem sempre. Eu gosto de relacionar tudo quanto está à minha volta. Assim como é definido a natureza é tudo aquilo que nos rodeia. E sendo a natureza nos rodear, então eu gosto de estar dentro da natureza, eu não gosto de estar fora da natureza. Porque na verdade existem pessoas que vivem, mas estão fora da natureza e pensam que estão dentro, enganam-se. Então eu gosto de estar dentro da natureza, estando dentro da natureza e me familiarizando com tudo quanto está ao meu arredor. Por isso é que eu vivo do sofrimento do outro, partilho do bem do outro e partilho do mal do outro.
Então, daí que surge, mágoa. Certo, mágoas. Mágoas também, por quê? Porque já recebi muita gente reclamando de relações, reclamando de alguns problemas no matrimônio, por isso é que eu também só mesmo gosto de resolver situações de matrimônio, gosto de resolver. Então, eis a razão que surgiu o livro Mágoas. Me apeguei no sofrimento dos outros, naquilo que eu vivi e fui generalizando e deu a mágoa. Quando tiver a fazer a publicidade deste livro, quais são as palavras que poderão comover o público leitor, o telespectador que está do outro lado? Palavras assim muito mais contundentes, breve, que você acha que não. Aqui é um ponto que vai inspirar, que vai salvar e que, sobretudo, vai indicar caminhos para muita gente. Sim, antes de mais, queria mesmo dizer para que todos quantos estão a nos ouvir lá em casa, deixam de ser o que não são, passam a ser o que são. Porque quando uma pessoa tem duas caras, acaba tendo muitas consequências. Vive daquilo que você é, aprenda dos mais velhos, senta na cadeira com os mais velhos. Tudo quanto está sendo instruído pelos mais velhos, você deve acatar. E não só, aprenda também a ser humilde, aprenda a viver de forma eficaz, aprenda a respeitar os mais velhos e tudo quanto está ao seu arredor. Simplesmente isso. Não achas que nesse século XXI, em que tudo é material, tudo é mediático, faz algum sentido estas palavras para essa juventude do outro lado? De facto que tem que fazer sentido, porque se não fazer sentido, a palavra sentido desaparece. E por isso é que estamos aqui neste mesmo cenário, a fim de nós abordarmos esses aspectos para que todos que estão lá em casa aprendam alguma coisa concernente à nossa aparição aqui. Então, voltando à questão da poesia, certo. Já sente-se realizado, já sente que viveu o melhor momento da sua vida fazendo poesia? Bom, ainda não, porque não consegui atingir o calibre que eu sempre desejei atingir. Qual é esse calibre? O calibre, um dos calibres, primeiramente, é fazer mesmo o lançamento, a edição e o lançamento do meu livro. O que é que está a faltar? Bom, está a faltar patrocínio, principalmente, está a faltar, mesmo meio financeiro, porque se eu já tivesse meios financeiros, eu já poderia fazer a edição do livro e apareceu pessoas disponíveis a trabalhar comigo na edição do livro, mas não eram pessoas sérias, porque aquele livro é um livro muito rico e uma peça como aquela ser pego por alguém e depois mais tarde é complicado. Então por isso é que estou à espera quem patrocina um livro de bom coração que possa ajudar-me nesse sentido. Agora vamos voltar um pouco naquela temática. Ok. Sobre confusão na igreja não. Certo. É o título de uma das suas poesias. Em off estava a me contar que esta poesia surgiu devido a um dilema, se não um problema, que teve a sua igreja. Poderia nos contar para o nosso telespectador também ter noção do que é que nós estamos aqui a abordar? Sim, conforme já havia mencionado noutrora, esse capítulo ou este tema desta mesma poesia surgiu a quanto então no meu ministério, que é o Ministério Ebenezer Assembleia de Deus Pentecostal, após o falecimento do reverendo Panzo, então houve a necessidade de colocarem o seu filho como o substituto. Então ali os mais velhos se revoltaram, dizendo que não queriam com que o filho retomasse o lugar do pai. Essa é a razão que depois começou a haver muitas divisões no Ministério Ebenezer, congregações a se tornar centro a se tornar ministérios. Um dos ministérios é o Ministério Shekinah, onde está o pastor André Soma, o ex-administrador de Viana. Então, essas divisões todas me chocou muito, porque alguns depois começaram a se desvincular da igreja. Essa é a razão que veio confusão na igreja, não, porque eu notei aquilo como se fosse uma confusão. E fui desdobrando, ilustrando, e graças a Deus é um poema bem recebido que as pessoas gostam bastante. Criaste curiosidade ao nosso telespectador? Tenho a plena certeza que sim, porque estou a notar ali um bom tom e bom semblante no rosto de todos quantos estão ali. Tenho a plena certeza. Então, por favor, brinda-nos com essa confusão na igreja, não. Graças a Deus.
Quando eu dizer confusão, os telespectadores que estão ali vão me ajudar, vão dizer na igreja não. Quando eu dizer confusão, os telespectadores vão dizer na igreja não. Mas o nosso telespectador em casa, fique atento. Ok. Quando ele dizer que confusão, você em casa diz, na igreja não. Eu vou acompanhar convosco aqui também dizendo não, ok? 1, 2, 3, eu consigo bucólico. Confusão, Na igreja, não. confusão. Na igreja, não. O campo é o mundo. Os demônios concentram grande força do seu exército no mundo. Satanás causa divisões e muitas dificuldades na igreja. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A mulher não deve usar roupas com propósitos provocativos, não fazer das suas vestes uma fonte de impureza, não curiosa como Eva, conduzindo Adão ao fracasso. Faço distribuição de convite. A juventude não pode viver em Provérbios 30:20. Nada faças por contenda ou por vanglória. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A salvação é uma carreira, nós não perdemos, mas sim deixamos. Mas quando confessamos, entramos. Deus não é humano, é soberano, mas fez-se de humano. Confusão, na igreja não. Confusão, na igreja não. As palavras de Jesus continuam a ser alvo de distorção. Declarações absurdas são feitas pelos falsos cristos, introduzem heresias, colocando em perigo a verdade e a palavra de Deus, fazer promessas mentirosas, fazer mau uso das escrituras, fazer planos astutos, mostrar-se como anjo da luz. A falta da verdade aprisiona a humanidade, somente a Igreja de Cristo possui a verdade. A Igreja não pode viver num sistema de competição, em termos de construção, prioridade centro-congregação, menos disso é confusão na Igreja não. Por isso é que estamos a tomar sumo com pão, gasolina e fogo não se dão. Cadê o grupo de intercessão? Precisamos da vossa intervenção. Se estivermos a viver no pecado, não tem como as nossas orações. Meu Deus, tenha misericórdia deste povo, estende a sua mão. Confusão. Na igreja, Poeta não. bucólico no movimento literário bíblico. Obrigado. Ai. Olha, eu estou muito emocionado. Eu disse que o nosso poeta é, de facto, uma pessoa muito extraordinária. E aqui acaba mais uma vez nos brindar com confusão. Na igreja não. Na igreja não. Certo. Olha, Bucólico, eu estive aqui a apreciá-lo atentamente nas estrofes que aqui passava. Falava de prostituição, falava de... os jovens não podem se basear em Provérbio 20 e 30. 30-20. 30-20. O que é que diz o Provérbio 20 e 30? Ou 30-20, aliás? Sim, no Provérbio 30-20 é uma passagem bíblica que alerta o povo a não andar nos maus caminhos. E aí diz que Principalmente os a jovens juventude. não podem... É mesmo a juventude. Essa alerta no livro de Provérbios 30-20 vem alertando a juventude para se abster das más práticas que existem no mundo. Por isso que eu trouxe. Então a percepção, o telespectador, a percepção é de vocês irem a casa, ou aí mesmo em casa, pegarem a Bíblia, folhearem até a Provérbio 30-20 certo. e captarem aquela mensagem que lá está. Ok. É para si, é para mim, é para todos nós, não? Certo. Também disse a questão da confusão, daquela intriga que existe, aquela falsidade, né? Que existe entre os cristãos. Também tudo isso recolheste dentro daquele problema que tem a sua igreja? Ou também foi observando que existe nas outras igrejas? Fui relacionando com, tal como eu havia dito no princípio, fui relacionando com o mundo social em si também, porque essa poesia não tem só simplesmente palavras bíblicas no contexto bíblico geral, mas sim eu gosto de fazer poesia relacionando com o mundo social. Então também tem problemas de fora da igreja, dentro da igreja e tudo mais. Eis a razão que saiu mesmo confusão, mas é simplesmente para a igreja. Confusão não pode haver dentro da igreja. Essa poesia inspira-se dentro da sua igreja. Dentro da minha igreja, certo. E, consequentemente, pode também inspirar outros cristãos. E que já está a inspirar mesmo. Já está inspirado. Já está inspirado, de Quantas fato. pessoas já foram inspiradas com essa poesia? É muita gente. Eu não consigo contar. Eu só sei que por intermédio dessa poesia, muita gente deixou de fazer aquilo que já fazia, de mal.
E onde é que tem declamado Já essas suas poesias? nas igrejas, nos Sempre congressos. Ainda na semana passada estive no auditório da Casa da Juventude, Ok, em Viana, onde declamei este poema. Graças a Deus foi um poema mesmo bem recebido. E por causa desse poema, depois de eu declamar, tive um convite para uma entrevista na TV Rejoca, uma TV que convidou-me para uma entrevista por causa desse poema. E agradeceram por causa da mensagem. E é também por esse poema que a De facto, Eto Mulher TV convidou-me por intermédio deste poema. Eu sou grato por isso. Quero dizer que é um tem poema... uma poesia para Eto Mulher TV. A Regi está a dizer que tinha que deixar também uma poesia aqui para ficar como nossa promo, como aquilo que é nossa identidade. Não podemos deixar o Bucólico sair daqui sem uma poesia da Eto Mudieto TV. Certo, a Eto Mudieto terá um poema escrito. Eu sou um tipo de poeta que não gosto de fazer coisas que depois, mais tarde, pode ferir sensibilidade de pessoas. Eu gosto de fazer coisas estruturadamente, com eloquência, coesão, adequação e sequencialização. Então, por isso que eu posso até declamar diretamente, simplesmente me dedicando ou falando da TV ou Eto Mudieto, mas estaria distorcendo. Eu vou prometer a Eto Mudieto escrever um poema. Fala para esta câmera. Sim. Que vais prometer para Eto Mudieto uma poesia. Eu vou prometer a Eto Mudieto uma poesia exclusivamente para Eto Mudieto TV. E fica registrado, a minha aparição no Eto Mudieto TV será declamada este poema alusivo a este magnífico programa. Programa que mata todos, programa que incentiva todos, programa que faz todos sentar na cadeira, se levantarem porque têm um problema nas nádegas. Ai, meu telespectador, muito obrigado mesmo, Bucólico, por passar essa palavra, porque nossos telespectadores também sabem desta menção que acaba aqui de frisar. Mas o mais importante é que o Bucólico não escreva confusão, né? Tomou dieto. Não. Por favor. Porque, ou poderia também ser, porque é o nosso programa que tem muita confusão, né? Não, até porque não. Porque eu sou muito observador. Ok. Sim, por isso é que quando eu vim e vi que não estava a dar sinal no princípio, então queria aí lançar uma bomba. Mas eu sou muito observador com aquilo que eu faço, que eu vejo, que eu analiso. Eu sou muito observador nisso. Então, por isso é que, no princípio, quando eu vim para Eto Mudieto, fiquei muito feliz pela recepção. E por causa da recepção que eu tive pela produção e toda a equipa, esqueci tudo. Esqueci tudo. Porque... Bucólico, como é que gostava de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado de forma mesmo positiva e não negativa. É suficiente. De concreto o quê? Tipo, que um dia já fiz alguma coisa que agradou as pessoas. Okay. Apesar de que estamos nesse mundo, não vamos agradar a todos, mas que as pessoas coloquem na sua mente que o Bucólico existiu e fez alguma coisa que fez estar aí. A nível do município de Viana, todo mundo conhece o Bucólico ou simplesmente João? Conhecem como Bucólico e também me conhecem como João, porque por além de poeta também sou professor. É professor? Certo, sou professor. De que ensino? Primeiro ciclo, ensino primário. Okay. Ensino primário estou com a 4ª classe e no primeiro ciclo estou com a 7ª, 8ª, 9ª classe na disciplina de Geohistória. Okay. Gosto muito e por isso é que alguns conhecem como João, por ser o nome da escola, professor João, e me conhecem nas igrejas como poeta bucólico. E há igrejas que me conhecem ainda como poeta remanescente, porque o nome ainda nunca saiu da linhagem, porque era o meu nome anterior. Mas é simplesmente isso, até porque sou representante da poesia gospel a nível de Viana, não tem como ninguém me conhecer. Representante da poesia gospel? A nível de Viana, sim. O administrador de Viana, conhece? Bom, me conhecia o ex-administrador, que eu, certo, o André Soma me conhecia muito bem. E o atual administrador nunca tive um contato direito com ele. Por esta razão, sim, entrou há dias. Por essa razão que a próxima semana irei para lá, para fazer o pedido para uma organização de poesia ao ar livre no pátio da administração e ao mesmo tempo pedir também, quer dizer, conversar com ele, a fim de nós sermos mesmo conhecidos.
Poeta bucólico, Certo. nós estamos muito agradecidos pela sua presença, Eu que agradeço. por esse depoimento que acabou de deixar para nós. Certo. Gostávamos também de deixar as suas palavras finais, dar o abraço a toda aquela pessoa que você acha que fazem muito sentido da sua vida. Aproveite esta câmara para dizer alguma coisa para estas pessoas. E não esqueça que a Etmudia TV está no município do Clambaquiás. Certo, certo. Antes de mais, quero dar uma estrofezinha. Depois... Não, mas vai fechar o nosso programa com uma poesia. Ok. E é aquela das melhores. Ok. Certo. Quero agradecer mais uma vez o programa, ou seja, o programa Boca Doce, da Etmudieto TV, localizado no município do Clambaquiás, na qual, com reiterado prazer e confiança, puderam me depositar e aqui estou. Agradecer imenso. Deus abençoe toda a equipa desse magnífico programa. Deus abençoe a todos quanto têm trabalhado em prol do desenvolvimento do Etmudieto TV. Deus vai vos levar muito longe. Começam na humildade, façam tudo na humildade, recebam bem as pessoas, riem com as pessoas, vocês vão ser grandes pessoas. Começam nas calmas, vão terminar nas coisas mais grandes. Então, quero aí deixar a todos quantos estão aí, Poeta Bucólico está convosco, meus companheiros da arte, agradecer a todos do projeto Organização Poetas Unidos em Cristo, na qual eu sou líder, mandar abraço ao Poeta Típia, que hoje está a realizar o grande evento com o irmão Capacata, evangelista Capacata, mandar abraço para o Poeta da Voz Melancólica, Lebeca, Poeta Esquipa, Poeta Peregrino, Poeta Pensador, são muitos poetas e todos aqueles que me conhecem, Deus seja louvado pelas vossas vidas. Dessa maneira também estamos a nos despedir deste programa Boca Doce, da especial entrevista. Hoje o nosso convidado foi o Poeta Bucólico, que é declamador, pastor, pregador também, e palestrante motivacional e também conselheiro matrimonial e crítico literário. É com ele que cá estávamos a falar. Falamos de arte, falamos de literatura e falamos um pouco também da sua vida, não é? E não esqueça também de interagir conosco a partir das nossas redes sociais, que é o Facebook, Etmudieto TV. Também estamos no YouTube com a mesma descrição. E os números telefônicos para qualquer inquietação também está aqui a passar no nosso rodapé. Portanto, eu assim me despeço com o meu amigo Bucólico, que vai fechar com uma poesia. Portanto, muito obrigado por ter nos acompanhado a este momento. E queremos, de maneira mesmo grata, dizer, Bucólico, por favor, fecha-nos, fecha-nos não, fecha o programa com aquela melhor poesia que você me tinha confidencializado. Ok. Eu já fui enganado no primeiro, segundo, no terceiro trimestre. Eu já não acredito em ti, mas sim em Jesus Cristo, o único mestre. A construção da igreja depende de dízimos e ofertas, mas quando isso não acontece, é porque tem homens com coração de capeta. O povo clama, ninguém se alegra. Calçar sapato, número falso, aperta. Líderes com pensamentos de faraó querem crucificar os poetas. Então pego na minha caneta, bato no mar vermelho, os poetas liberta. Tu queres me praguejar, estás a sentir a verdade a talejar. Assim mesmo só pegaste o meu currículo desta Satanás para trabalhar na minha vida. Cuidado, irmão! Um dia desses vais assustar na igreja, virei ninja. Eu vou declamar o poema com o tema Respeitem a Casa do Senhor. Só dei uma introdução. Quando eu dizer respeitem, vão responder a Casa do Senhor. Respeitem! A Casa do Senhor. Respeitem! A Casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na Casa do Senhor. Não importa se és cooperador, pregador, filho do pastor, quando entrares na casa do Senhor, desliga ou põe o telefone no vibrador. Na igreja ninguém é melhor, temos os mesmos valores. Não é por você estar no ensino superior, tens de ver os teus irmãos como inferior. Respeitem a casa do Senhor. Respeitem a casa do Senhor. Na igreja não se pode eleger membros por amizade, por serem filhos de alguém que tem autoridade.
O bom pastor é aquele que capacita bem a sua ovelha. Uma cristã não pode usar 2 brincos numa só orelha. Trabalha, não atrapalha. Promessas de Deus não falha. Irmão se junta, se espalha. Respeitem. A casa do Senhor. Respeitem. A casa do Senhor. Não é pecado seres licenciado, terminares o mestrado. Mas Deus quer que tu fiques consciencializado. A salvação não é um certificado, é algo errado. Um líder ser consagrado sem estar preparado. Líder abre igreja sem ser chamado. Respeitem. A casa do Senhor. Respeitem. A casa do Senhor. Como cristão, é a nossa missão exercermos a função. O que tem o dom de pregação, prega com dedicação para alcançar o plano da salvação. O que for chamado para evangelismo, dá de expulsão, sem nenhuma exortação. Na igreja não é um lugar para fazer competição. Respeitem. A casa do Senhor. Respeitem. A casa do Senhor. Azambie no que wo. Bem pois mufukai no hari ya vika ondole shavika maji. Mukonda tatetu yali jipa yali lowa mukonda ikandu. Andengi amenye wete mungongo toka kwa Kristu andengi yamye. Oshitu yami pano poshi sala. Hocho zumbi yami ozumbi yami ile njiti yami tia kwangana. Bepo shito mungo wori mwene andengi yami wori mwene tunda wori mwene mungongo muno kamweti timosha andengi yami mukonda owori tunda mwijitu mukonda ozambi owori mwene wahane kutoka para kutoka kumpa o tembulu ye poeta bucólico no movimento literário bíblico. Obrigado. Bucólico, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, El. Muito obrigado mesmo. mesmo. Obrigado, E El. espero que os cristãos, sobretudo aquele que ainda não está na igreja, possa se rever aqui a partir do nosso irmão Bucólico. Esta é um até já, não é? Esta é a primeira edição do especial entrevista daqui do Espaço Boca Doce. E vamos esperar estar consigo mais no próximo domingo. Muito obrigado. Um Boca Doce para vocês todos. Obrigado.